Olá, queridos, boa noite, que bom que estamos aqui, ou bom dia, boa tarde, depende da hora que você estiver assistindo, mas que bom que mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de junto lermos a palavra do Senhor, junto falarmos com nosso Deus, colocarmos diante dele nossos desafios, nossas necessidades. Eu quero primeiramente convidar você a orar, descansar no Senhor, colocar nas mãos do Senhor suas necessidades, suas lutas. Também agradecer a Ele pelo cuidado, agradecer a Ele pela bondade, pela misericórdia e pedir que Ele continue a nos direcionar, continue a nos guardar, nos livrar das coisas ruins desse tempo. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer em primeiro lugar, Pai, porque o Senhor é bondoso, é misericordioso, é cuidadoso com nossas vidas. Te louvamos, te adoramos, te rendemos graça, Pai, pela oportunidade de mais uma vez nos dobrar diante do Senhor e colocar nossa vida em Tuas mãos, Pai. Sabedores que o Senhor fará o que for melhor por cada um de nós. Pai, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, aquele que conhece as nossas vidas, o nosso deitar, o nosso levantar, e tudo, Pai, está no controle do Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua palavra nesta noite, e pedimos que Teu Santo Espírito, Deus, fale aos nossos corações, que Teu Santo Espírito, Deus, nos oriente e nos capacite a cada dia a viver segundo a vontade do Senhor. Que a Tua palavra, Pai, seja a diferença na nossa vida e no nosso caminhar. Nós te rogamos, Pai, pela nossa nação, pelos nossos líderes, governantes, pelas nossas autoridades, Pai, todos eles, que possam ser pessoas sensíveis às necessidades do povo, pessoas com entendimento, ó Deus, que foram colocadas ali não porque são bons ou melhores do que alguém, mas foram colocados num cargo de poder ou de autoridade com a permissão do Senhor. Tenha misericórdia, Deus, da nossa nação. Nossa nação tem padecido, Deus, com tantas percas, com tantas enfermidades, e nós clamamos a cura do Senhor, clamamos a Deus o conforto e o consolo do Senhor àqueles que estão enlutados, Deus. Visite, Pai, cada família, cada coração, Deus, e nos ajude a sermos pessoas segundo o coração do Senhor. É no nome de Jesus que oramos, é no nome de Jesus que agradecemos. Amém. Amados, Evangelho de Lucas, dando continuidade no nosso Evangelho de Lucas, temos já algumas quintas-feiras já no Evangelho de Lucas, o capítulo 10, hoje nós iremos ler a partir do versículo 25, também conhecida como a parábola do bom samaritano, onde Jesus vai contar uma parábola, onde Jesus vai falar sobre a necessidade de ajudar ao próximo, onde vai ter um diálogo de Jesus com um dos mestres da lei, com alguém que vai tentar colocar Jesus à prova, e Jesus vai dizer o que é necessário fazer para que alcance o reino de Deus, ou para que agrade a vontade do Senhor. Então quero convidar você a ler comigo, a acompanhar comigo Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, nós vamos ir até o versículo 37. Diz assim: certa ocasião, um mestre da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus, e como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá.
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo, passando pelaquela mesma estrada, um sacerdote. O sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também veio um levita, e quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o mestre da lei. E Jesus lhe disse: vá e faça você o mesmo, ou faça o mesmo. Amém. Então, amados, nós vemos aqui o início, do diálogo de um dos estudiosos. Nós sabemos que os mestres da lei, os escribas, os fariseus, muitos deles, não todos, muitos deles queriam colocar Jesus à prova, queriam arrumar um meio de descobrir algo sobre Jesus, ou até mesmo para acusá-lo perante a própria lei. E aí o texto diz que esse homem, chega perto de Jesus e pergunta para Jesus o que era preciso fazer para herdar a vida eterna. É interessante a gente perceber a pergunta dele, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna. Se ele era um perito na lei, se ele era um mestre da lei, um estudioso da lei, ele sabia o que era preciso fazer. A lei, fala exatamente sobre o que era necessário fazer, portanto que ele responde aqui para Jesus logo em seguida o que era preciso, o que a lei dizia. Mas ele então faz uma pergunta que merece uma resposta à altura, vamos dizer assim. E aí ele, mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna, na nossa linguagem de hoje, dando uma de João sem braço, como se ele não soubesse o que era preciso fazer. Estava escrito na lei, desde lá de Adão e Eva, desde Gênesis, o necessário, o que o povo deveria fazer, o que cada pessoa deveria fazer. E aí Jesus diz, versículo 26, Jesus devolve a pergunta: o que está escrito na lei? Jesus não disse, pegou a lei e leu lá, a lei diz isso, e Jesus devolve a pergunta para ele da seguinte maneira: o que a lei diz, ou o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: e como você lê? Ou seja, primeira coisa, o que está escrito na lei? E como você lê? Como você interpreta o que está escrito? Amados, então antes da gente dar sequência, aqui há algo para a gente pensar. Primeiro, o que está escrito na lei? Aqui, até nessa época, na vida de Jesus, existia só o Antigo Testamento, que era a lei e os profetas. A partir daí, então, vai escrevendo-se o Novo Testamento. Hoje nós temos todos os livros. Aí, hoje nós podemos dizer, ou poderíamos dizer o seguinte: o que está escrito na palavra de Deus? E como você lê? A pergunta é se você sabe o que está escrito na palavra de Deus sobre herdar a vida eterna, sobre morar no céu, e como você lê, como você interpreta o que está escrito.
se você tem interpretado de uma maneira certa ou se você tem interpretado a palavra de Deus de uma maneira errada. Então, quando aquele mestre da lei, um estudioso da lei, né, faz a pergunta para Jesus, Jesus logo devolve para ele, beleza, o que está escrito nela? E como você interpreta? É como se Jesus estivesse falando, já que você é um mestre da lei, já que você é um perito da lei, o que está escrito lá na lei e como você interpreta? E é interessante que olha o que ele responde no versículo 27, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Então a primeira resposta, são aqui duas respostas em uma, vamos dizer assim. Primeiro ele diz que deve amar a Deus acima de todas as coisas, né? De todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Queridos, aqui estão resumidos os 10 mandamentos da lei em 2. O amor a Deus acima de qualquer coisa, ou o amor a Deus como prioridade. Amados, Deus precisa de ser prioridade nas nossas vidas. Deus precisa de vir em primeiro lugar. Olha que o próprio mestre da lei diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, ou seja, Deus precisa de ser prioridade no seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, ou seja, num completo. Ame a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, ame o próximo como a si mesmo. Os primeiros mandamentos falam em relação a Deus, o homem com Deus, a nossa vida com Deus. Os outros mandamentos, a partir do primeiro ao quarto mandamento, se você pegar lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés para o povo, para a nação judaica, os primeiros 4 mandamentos falam sobre essa relação do homem com Deus, que nós precisamos de ter a Deus, né? Fala sobre não adorar outros deuses, né? Fala sobre adorar unicamente a Deus, o nosso Criador, não com essas palavras, né? Mas essa é a essência. A partir do quinto mandamento, o quinto mandamento fala sobre o filho, né? Obedecer os pais para que os dias sejam prolongados. Então, a partir do quinto mandamento, fala a relação entre nós, seres humanos, ao próximo, eu e o meu próximo. Então, primeiro é o nosso relacionamento com Deus. Então, a primeira pergunta é: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? O segundo é o meu relacionamento com o próximo. E aí, como nós temos nos relacionado com o nosso próximo? Então, queridos, aqui são 2 perguntas, né? Primeiro, Jesus pergunta a ele o que estava escrito na lei, como ele interpretava. E essa pergunta serve para nós também nos dias atuais. O que está escrito na palavra de Deus e como nós a lemos, ou como nós a entendemos, como nós a interpretamos. Se temos interpretado da maneira certa. E observe que o mestre da lei responde certinho o que está na lei. E aí, aqui, então, a segunda questão para nós pensar nesta noite é se nós temos amado a Deus em primeiro lugar. Se Deus tem sido prioridade na minha vida e na sua vida. Nós amamos a Deus, falamos tantas vezes que amamos a Deus, falamos em nome de Deus, somos pessoas religiosas, assim como esse mestre da lei, mas muitas vezes, amados, Deus não tem sido prioridade na nossa vida. Muitas vezes nós temos feito tantas coisas e não temos buscado a direção do Senhor, não temos colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida, como diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33,
busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, Deus precisa de ser prioridade na nossa vida. Prioridade, não apenas quando eu querer ou quando eu precisar. Segundo, amor ao próximo, cuidar uns dos outros. E aí Jesus conta uma parábola, né? A partir do versículo 28. O versículo 28, Jesus diz o seguinte, né? Disse muito bem, faça isso e viverá. Ou seja, você respondeu corretamente, é isso que está na lei. Ame o seu Deus, Senhor seu Deus, em primeiro lugar, que ele seja prioridade na sua vida. E o próximo como a ti mesmo. Faça isso e herdará o reino de Deus, né? O viverá aqui é o herdar a vida eterna, como o perito da lei, o mestre perguntou. Jesus diz, beleza, você respondeu certinho, então faça isso que você disse. E aí Jesus vai, né, dar continuidade. Aí o versículo 29 vai dizer que ele ainda não se dando satisfeito, porque ele sabe que Jesus tocou na ferida dele, tocou no ponto certo, mas ele querendo justificar, ele perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Como é que ele não pergunta para Jesus quem era Deus? Quem era o Senhor Deus? Ele pergunta, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola. Aqui é só uma história que Jesus estava ilustrando para mostrar para esse perito, para esse mestre da lei, quem era o próximo, como nós devemos agir. E aí Jesus fala aqui sobre um samaritano, né? Samaritanos e judeus eram inimigos, eles não se davam. E aí Jesus então vai dizer o quê? Que qualquer pessoa é o nosso próximo, aquele que está perto de nós é o nosso próximo, não independente da religião, independente da raça, independente da cor, independente se é homem, é mulher, se é criança, se não é criança, ele é o meu próximo. E aí Jesus disse, né, em resposta, disse Jesus que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e aí no meio do caminho ele foi assaltado, e os ladrões bateram, roubaram e deixaram ele semi-morto ou quase morto. E aí disse que descia um sacerdote pelaquela rua. E aí ele toca no ponto aqui da vida religiosa daquele mestre da lei. Né? O sacerdote era aquele que cuidava do templo, dos sacrifícios, das ofertas a Deus. E aí ele disse que o sacerdote, né, desceu e viu o homem, passou para o outro lado da rua e foi embora. Também, logo depois, veio um levita. O levita, né, era aquele que cuidava da adoração do templo, das arrumações, né, dos equipamentos, né, se fosse nos nossos dias atuais. Né, não era só o levita, hoje muitas vezes é visto como alguém que canta. Sim, o levita também canta, mas a função dele não é só cantar, não é só louvar, só adorar a Deus. Não que isso seja pouco. Mas assim como o sacerdote tinha a sua função religiosa, os levitas também tinham a sua. Então Jesus toca aqui em duas pessoas, né? Dois tipos de religiosos que eram os primeiros, né? Que deveriam dar exemplo. E aí Jesus diz que tanto um quanto o outro, ao ver um homem caído, passa direto e vai embora, sequer faz alguma coisa. Alguns estudiosos vão dizer que ali, né, por ser um caminho perigoso, de salteadores, de ladrões, e aqueles homens ficaram com medo, né, e por isso passaram, mas não vamos entrar aqui em debates teológicos, mas o que Jesus está dizendo aqui é que dois homens, dois religiosos, duas autoridades religiosas passaram e não fizeram nada pelo homem. E aí vem, né, um samaritano que estava vindo de viagem, chegando de viagem, e quando viu aquele homem teve piedade, teve compaixão dele,
chegou, curou, né, cuidou das feridas, colocou sobre o próprio animal e levou para uma hospedaria. E no outro dia, né, versículo 35, diz que no dia seguinte deu 2 denários. Um denário era equivalente, né, a um dia de trabalho, né, braçal. Ele deu 2 denários para que aquele homem ficasse ali e fosse cuidado, né, pelo dono da hospedaria, e disse, ó, cuide dele, e quando eu voltar, né, eu pago as despesas que você tiver, aquilo que você gastar com ele. Então isso mostra, né, na história, aqui é lógico que é uma ilustração, esse samaritano estava acostumado também a ficar naquela hospedaria, portanto que ele dá 2 denários para o cuidado e disse, ó, cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus, né, usou então aqui o sacerdote, o levita e um samaritano. E aí Jesus volta à pergunta para o mestre da lei, para o estudioso: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Queridos, eu fico imaginando a dificuldade que esse mestre da lei sentiu para responder quem era. Porque muito possivelmente, isso é pensamento meu, muito possivelmente a vontade dele era responder que fosse o sacerdote, que fosse o levita. Mas diante da história que Jesus contou, que eles passaram direto, não tinha como ele dizer para o mestre, né, que foi o sacerdote ou levita. E aí ele disse, aquele que teve misericórdia dele. Ele não disse, nem sequer diz o samaritano. Aí respondeu Jesus: faça você o mesmo. Tenha misericórdia das pessoas. Quantas pessoas estão ao seu redor, quantas pessoas precisam de você e você está passando de lado, né? Você está fazendo como o sacerdote, o samaritano. Então entende que Jesus, quando o mestre da lei pergunta no início do texto sobre herdar a vida eterna, e Jesus pergunta a ele o que a lei dizia e como ele lia, e ele fala certinho, né? Ele não mente sobre o que a lei dizia e como ele interpretava, e Jesus diz, então faça você o mesmo, né? Como você lê? E aí ele respondeu, Jesus, né, versículo 28, faça você corretamente, faça isso e viverá. E aí aqui no finalzinho da história, Jesus diz a mesma coisa, faça o mesmo, vai e faça o mesmo. Meio que Jesus está dizendo para ele, ó, por que você está me interrogando se você sabe o que tem que fazer? Se você conhece a verdade, se você não faz porque não quer. Amados, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado diante de Deus. E aí, para a gente encerrar aqui, nesse momento nosso, a pergunta é: como nós temos vivido nesse tempo? Vivemos dias que as pessoas precisam de ajuda, muitas precisam de ajuda material, outras de ajuda espiritual, ou de um outro tipo de ajuda, seja qual for, mas resumindo, ajuda espiritual e ajuda material. A pergunta é: como nós temos ajudado as pessoas? Ou se nós temos nos preocupado com o outro. O quanto você está preocupado com o próximo. Mas lembra que uma coisa anda ligada com a outra. Não é que não adianta, mas para Deus, não adianta você só cuidar do próximo se você não amar a Deus, se Deus não for prioridade na sua vida. Então você, assim como você ama a Deus e ama a você mesmo, você precisa de amar o próximo. Da mesma forma, não adianta você ser um religioso, ser um sacerdote, ser um levita, como está na história aqui, na parábola, se você não ama o próximo. Não adianta você estar na casa de Deus, não adianta você estar na igreja, estar nas celebrações, ser, né,
um líder religioso se você não ama o próximo. Então, isso aqui é igual palavra e oração. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Nós precisamos de ter uma vida de palavra e oração. Não adianta apenas ler a palavra de Deus e não orar, como não adianta apenas orar e não ler. Os dois andam juntos, amados. Precisamos de ler a palavra de Deus para alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, e precisamos de orar para falar com Deus e para ouvir também Deus falar conosco através da palavra e através da oração. Aqui é a mesma coisa. Não adianta você ser religioso se você não faz o que é certo. É isso que Jesus está dizendo para esse mestre da lei. Ó, você sabe o que é certo, né? Você entende o que é certo, sabe que deve amar a Deus acima de todas as coisas, deve amar o próximo como a você mesmo. E por que você não tem feito? E aí ele mostra que muitas vezes, né, a religiosidade, eu já falei isso aqui algumas vezes, a nossa religiosidade muitas vezes nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas. Porque às vezes nós somos tão religiosos que nós esquecemos que nós somos dependentes de Deus, que nós não somos nada sem o Senhor. E às vezes nós estamos tão preocupados com nós mesmos e não estamos preocupados com o próximo. Queridos, andam juntas as duas coisas. Você precisa amar a Deus em primeiro lugar e você precisa amar o próximo, ajudar o outro da maneira que for possível. Não adianta fazer um e não fazer o outro, fazer um e abandonar o outro. Esta é a palavra que eu queria deixar para nós nesse momento, que nós possamos olhar para essa palavra de Jesus, para essa parábola que Jesus contou. Primeiro, como você lê, como você entende o que está escrito na palavra de Deus. Vamos trocar aqui a lei pela palavra de Deus. Como você entende, como você interpreta. Segundo, você tem amado a Deus? Deus é prioridade na sua vida ou a sua religião, a sua religiosidade é maior do que Deus? O que tem ocupado o espaço de Deus no seu coração, na sua vida, no seu dia a dia? Você tem amado o próximo? Eu digo que é simples assim. Você vai lá no supermercado comprar alguma coisa, comprar uma sacola de arroz que está um preço maravilhoso, né? De caro. E aí qual a que você compra para você? E aí o seu próximo precisa de uma sacola de arroz. Você compra a mesma marca, o mesmo valor que você compra para você? Ou vou comprar um inferior porque quem vai receber vai ficar grato? É verdade, vai mesmo. Né? Quem vai receber não importa se é de primeira qualidade ou não. Mas diante do Senhor, você está amando o próximo como a você mesmo? Essa é a pergunta que fica para nós. Como nós entendemos o que é amor ao próximo? Como nós entendemos que é amar a Deus acima de todas as coisas? Como diz aqui, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a ti ou a si mesmo. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, te dar uma noite de paz, um restante de semana de paz, renovar suas forças, renovar o seu ânimo. E na próxima quinta, às 19 horas, se o Senhor permitir, estaremos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa leitura no mesmo Evangelho de Lucas. Iremos falar na próxima quinta sobre a história de Marta e Maria, os amigos, as amigas de Jesus, são os amigos. Eu falei as amigas porque o texto narra Marta e Maria, mas Lázaro, o irmão das duas, também era amigo de Jesus. Fique na paz, que o Senhor abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família, e até a próxima quinta, se assim o Senhor permitir.